Trazer o Paulo Pousonoff mais uma vez para conversar conosco. Paulo, nós falávamos aí, antes de chamar a Beatriz, desse retorno do Congresso aí que terá o oxigênio de 5 bilhões de reais para fazer política em 2022, fora os outros fundos também dos partidos, né, Paulo? E o que esperar, Paulo, desse ano de 2022? Nós já falamos um pouco aí da expectativa do que pode ser feito em relação a chuvas, a essa assistência aí às famílias e também cidades, municípios, estados, mas o que você espera? Já sabemos que não haverá reformas, nenhuma discussão nesse sentido, mas o que podemos esperar em relação a esse ano 2022? Uma expectativa também, Paulo, de retomada econômica, porque nós sabemos também que à medida que o país tiver uma expansão econômica muito forte, as pessoas terão opção de escolha onde morar também, Paulo. Marcelo, eu não espero muita coisa não queria soar tão pessimista aqui, fiquei pensando, nossa, eu preciso encontrar algo de bom para falar. Afinal de contas, né, apesar dessa tragédia toda, é segunda-feira, né, eu queria poder trazer alguma coisa de bom aqui, mas não, é difícil porque, como você disse, eu não espero reformas que sejam realmente úteis para o Brasil no ano eleitoral. Esse é um ano em que se pensa apenas na reeleição aí, nos cargos, né, do Executivo e também do Legislativo. Acho que os políticos só estão voltados para isso. E, infelizmente, Marcelo, a realidade é que essas chuvas, né, elas vão passar e provavelmente esse assunto ele vai desaparecer. Até eu falava isso com relação às chuvas na Bahia, né? A gente não ouve mais falar sobre nada, nenhuma ação ali na Bahia, afinal de contas o período mais crítico parece ter passado, então aquela comoção, né, que é natural das tragédias também já passou, não se fala mais disso. Agora a gente está falando de São Paulo e eu espero que não, mas possivelmente aí até março, né, quando dura essa temporada de chuvas mais intensas, talvez a gente esteja falando de outros lugares. Marcelo, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Você me perguntou antes sobre a politização, né, das chuvas, e eu falei sobre essa partidarização da discussão toda, mas tem uma questão aí ideológica também que é importante a gente trazer aqui para o ouvinte, para o espectador, que até o professor ali da FAO acabou mencionando, que é a questão do ambientalismo, né? Então a gente vê essas tragédias também, que são sazonais, elas são esperadas. Existe um fenômeno lá chamado Laninha, né, que ela se alterna com o El Ninho. Então muita gente já esperava essas chuvas intensas, principalmente aí para a região sudeste, no começo desse ano. Mas as tais das emergências climáticas são sempre usadas nesse momento, né, para se justificar também o uso de recursos para conter algo que, na minha opinião, é impossível, né, de ser contido. Até o professor também falou numa engenharia social. Aí eu tenho um pouco de medo quando a gente entra nesse caráter ideológico das tragédias, né? Usar essas tragédias para promover ideias de caráter ideológico, acho que até natural, né? Porque afinal de contas, o que é uma ideologia? É você ter uma ideia e você acredita que ela pode ser aplicada para melhorar o mundo. Nesse caso, eu não concordo muito com essa ideia, com essa justificativa até das emergências climáticas, mas enfim, acho bom trazer aqui esse debate, é importante nesse momento. Sem dúvida, Paulo, daqui a pouco traremos mais informações e ainda falando um pouco sobre essa questão do governo federal e esse ambiente agora em relação a justamente São Paulo. Nós, como você disse, né, o que esperar também dos nossos políticos em 2022, esse estranhamento, Paulo, em relação aí possíveis adversários políticos, é o caso aqui, né, do governador João Dória, que é pré-candidato. Nós temos outros pré-candidatos também que estão no meio político, evidentemente, com cargos nesse momento. Esse ambiente de discussão, a ideia, como você disse, né? As chuvas devem ficar para trás, porque as eleições serão lá em outubro. Esse tema deve ser sedimentado mesmo, deve ser esquecido, como você bem disse, né? Bahia, Minas Gerais, nós já não falamos tanto sobre isso, mas também esse relacionamento político, no mínimo, necessário, porque afinal de contas temos um ano pela frente aí para os municípios e as pessoas, aquela velha história, né, Paulo? As pessoas moram na cidade, né? O problema reside aqui e não em Brasília. Não, e esse atrito, né, nesse momento, a gente está falando de uma tragédia, realmente. Morreram 21 pessoas até agora, né? É muita gente. E essa rixa é uma estupidez.
Eu gostaria muito de ver, em vez de a gente ficar discutindo, né, qual político deve dar aquela voltinha de helicóptero, eu gostaria muito de ver o governador João Dória numa ação conjunta, por que não, com o presidente da República, né? Afinal de contas, a gente pode esquecer que o governador João Dória também ele foi eleito na esteira ali da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse momento, é o momento de deixar essas rixas ideológicas de lado, essa história toda, aí, essa briga por causa de vacina, qual vacina é melhor, qual vacina é pior, se a gente deve vacinar faixa etária ou não deve vacinar, deixar de lado. Eu gostaria de ver uma ação conjunto aí, prefeitos, o governador de São Paulo, o presidente da República, todos no mesmo helicóptero ali, todos, se não anunciando medidas, pelo menos demonstrando, né, uma preocupação e, novamente, né, um olhar aí apartidário e também um olhar que não leve em conta o resultado das eleições de 2022 ou 2026, mas que pense realmente aí nos seus semelhantes para daqui a 20, 30 anos. Eu acho que não é tão difícil assim deixar essas rixas pessoais, estúpidas, de lado nesse momento de tragédia, né? Basta, aliás, as autoridades irem a esses lugares e verem os estragos, né? É impossível você não se comover quando você individualiza também, quando você personifica essa tragédia, porque a gente às vezes fica discutindo muito números, né? Foi liberado 15 milhões, ou morreram dezenas de pessoas. Mas quando você individualiza, né, personaliza a tragédia, talvez fique mais fácil também para essas autoridades demonstrarem empatia e fazer alguma coisa que seja uma solução mais concreta, né, e não uma coisa só paliativa, tendo em vista as eleições de 2022. Sem dúvida, né? No mínimo um relacionamento institucional que o cargo exige, né, Paulo? Quer dizer, claro, cada um no seu quadrado lá político, sua ideologia, como você bem disse, suas disputas são naturais, claro que sai, como se diz, né, sai aquela butinada, tudo ok, mas em problemas no dia a dia da gestão pública, claro, essa ideia que você colocou, de fato, na minha cabeça, não haverá mais possibilidade, então, de João Dória e Jair Bolsonaro no mesmo ambiente aqui em São Paulo, numa obra federal, ou seja, uma obra estadual. Fica realmente uma situação bastante delicada. E isso pode se expandir também para o Rio de Janeiro, para outros estados aí, para o próprio Paraná, o seu estado aí, né, Paulo? O que a gente vive hoje é um ambiente, na verdade, da antipolítica, né? É a exaltação da discórdia. E a gente sabe que a política, na verdade, ela é ali a arte de você encontrar algum tipo de consenso. Então, infelizmente, Marcelo, a gente vive tempos que exaltam, na verdade, essa discórdia, essa relação, esse atrito, né, essa incapacidade de diálogo sempre entre extremos, por mais aí que a gente vê, que a gente acaba testemunhando em alguns momentos as pessoas falarem na tal da terceira via, uma forma mais conciliatória, mas é curioso como essa terceira via, na verdade, não perde também a oportunidade de ir lá e bater nos seus adversários. Eu gostaria de ver um ambiente, nem se a tragédia, né? A tragédia sempre é algo lamentável, é algo para a gente realmente comovente mesmo, Marcelo. Mas se tem alguma coisa de boa numa tragédia, eu acho que deveria ser isso. A gente tem um olhar aí no futuro, uma possibilidade da gente perceber que, apesar dessa discussão toda, se a gente se unir um pouquinho só, né, Marcelo, quem sabe a gente consegue diminuir o sofrimento aí dos nossos semelhantes. Valeu, Paulo. Você retorna ao longo da programação. Paulo Pousonoff, que esteve conosco no